Paz, Senhor, bom dia a todos. Hoje é dia 14 de julho de 2025, uma segunda-feira. Que Deus venha abençoar nossas vidas, venha abençoar a sua vida, venha abençoar esse dia, esse começo de semana, né? Que o Senhor esteja derramando a sua graça, a sua bênção na vida de todos. Hoje eu vou ler uma passagem que se encontra no livro de Atos, capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor para as nossas vidas. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem a esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então aqui nessa passagem fala sobre a pessoa que ela tinha problemas, ela tinha paralisia, ela não podia andar, né, ela era uma pessoa paraplégica, ela não conseguia se locomover, dependia dos outros, e tinha uma vida pedindo esmola. A vida dele, durante vários anos, porque ele era uma pessoa muito conhecida na cidade naquela época, ele ficava mendigando na frente do templo, então tinha pessoas que davam moeda para ele, ajudavam ele, né? Então ele pegou e pediu, na hora que Pedro e João estavam ali, para pedir algo, pedir dinheiro, pedir uma esmola para eles, para ele poder sobreviver. Só que nisso, eles deram mais do que ele pensava. Ele voltou depois que eles declararam sobre a vida dele, para ele levantar e andar em nome de Jesus. Ele pegou e voltou a andar, e saltou de felicidade. E com isso, ele entrou no templo, né, para agradecer. Eles chamaram ele para entrar lá, para mostrar às pessoas aquilo que Deus tinha feito através da vida deles. Então, o que quer dizer? Deus usou eles num momento em que uma pessoa estava precisando de ajuda. Essa pessoa ela ficou um bom tempo sem andar. Ela não sabia o que era andar. Então, essa pessoa pegou e foi curada pelo poder de Deus. Isso fica claro como que é o agir de Deus. Quantas pessoas hoje em dia já não foram curadas pelo amor, pela graça de Deus. Deus ali fez uma manifestação muito grande, muitas pessoas viram depois dentro do tempo, glorificaram o nome do Senhor, glorificaram, agradeceram a Deus pela cura dele. Então, esse é o poder magnífico de Deus, porque para Deus não existe nada impossível. Nós, muitas vezes, como seres humanos, tentamos limitar aquilo que Deus pode fazer por nós. Muitas vezes nós temos um problema e queremos pegar esse problema e colocar aquele problema acima de todas as coisas, até acima de Deus. E para Deus é tudo simples, né? Então já teve outras histórias também num paraplégico também que foi que desceu, que Jesus também curou ele, porque os amigos dele ajudaram ele, né? E Deus Jesus falou que isso são os amigos verdadeiros, que menos você sabendo que você está passando por um problema, eles sabiam quem ia poder ajudar eles, que seria Jesus naquela época. Então Jesus curou ele também. Então isso fica claro, e Jesus deixou o Espírito Santo, né? E com o seu manifestar do Espírito Santo, houve a cura também dessa pessoa enferma que não podia andar. Isso só mostra para nós o quão infinito é o poder de Deus e que nós temos um livre acesso a Deus. Isso é um exercício da fé para as nossas vidas. Muitas vezes tem pessoas que elas precisam de ajuda, mas elas também precisam exercitar a sua fé. E nós, como pessoas que somos cristãos, tanto nós evangélicos como católicos, temos que exercer essa função. Porque nosso dever é orar pelo próximo. Não é porque a pessoa está com problema, algo, que nós não precisamos orar por ela. E também não é porque nós somos seres humanos, que através de nossas vidas, porque nós somos instrumentos na Terra, né, para ajudar, abençoar pessoas, que uma pessoa não vai ser curada.
Então nós temos vários relatos de pessoas que tiveram câncer, pessoas que tiveram HIV, leucemia, né, pedras no rim, né, até mesmo depressão, e Deus curou. Isso tudo depende de nós, porque nós temos que exercer a nossa fé todos os dias. Temos que buscar a face de Deus. Esse, no caso em si, ele não esperava, porque ele estava pedindo ajuda, mas ele ganhou uma ajuda muito maior de Deus. E é isso que muitas vezes nós temos que fazer, entregar a nossa vida a Deus, porque Deus cuida de nós. Né? Então nós temos que pegar e buscar a face de Deus, buscar a face de Deus todos os dias, agradecer a Deus por esse dia, buscar Ele, se render aos pés do Senhor. Por quê? Porque Deus sempre guarda os seus. Conforme os relatos da Bíblia, toda vez que as pessoas se levantavam contra o povo de Deus, Deus enviava os seus anjos. Somente em casos onde havia desobediência, Deus deixava que fossem punidos, porque como um pai, ele também tem que corrigir seus filhos. E muitas vezes o povo foi entregue aos inimigos por desobediência, rebeldia, rebelião, desobedecer a quem ajuda. Ou dar as costas para quem está te ajudando. Porque Deus ajudava o povo e eles deram as costas para Deus para se importar com outras coisas que não eram do princípio de Deus. Então nós temos que pegar e buscar a face de Deus todos os dias. Se Senhor, Senhor Deus, eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema familiar, eu tenho um problema no meu trabalho, eu tenho um problema com a minha família, eu tenho um problema com a minha parentela. Entregar e deixar que Deus faça, Deus vai fazer. A cura, a transformação para Deus, ela não é impossível. Muitas vezes, quando nós também queremos algo que Deus faça, muitas vezes Deus tem que transformar nossas vidas. Muitas vezes, quando Deus quer transformar nossas vidas, nós passamos por etapas. Então, o que acontece? Muitas vezes nós queremos algo que é para agora, só que Deus, ele precisa trabalhar em meu coração, no seu coração, nos nossos corações. Por quê? Porque tem que ter mudança, uma transformação de mente, nós temos que estar na presença dele, e temos que ter direção, e também temos que estar preparado para o ataque do inimigo. Então tem todas essas coisas. Então para Deus, não há nada impossível a partir do momento que eu e você tomamos uma posição. Nós seguimos firmes na presença de Deus. E muitas vezes nós temos que ignorar certos tipos de coisas que acontecem. Muitas vezes alguma pessoa faz, ou nós somos prejudicados, ou né, somos lesados. Mas a palavra de Deus fala que Deus é fiel, não importa. Muitas vezes nós pensamos assim, não, eu queria que Deus fizesse tal, de tal maneira. Queria, muitas vezes, né, Deus quer que a gente se preocupe mais fazer a vontade dele, do que nós ficar falando para Deus. Claro, nós temos que apresentar para Deus, Deus, eu não gostei disso, não gostei da situação, não gostei daquilo que ocorreu, o que foi feito, mas eu entrar em suas mãos e peço a sua justiça, o seu juízo. Possivelmente Deus faça, possivelmente Deus não faça. Mas por quê? Porque nós temos a certeza que vamos morar com Ele no final dessa vida. E tudo aqui na terra é passageiro, nada mais além disso. Por quê? Porque nós temos que buscar a glória do Senhor. As pessoas que fazem o mal para os outros, elas colherão, seja na terra ou seja no dia do seu julgamento, sendo lançado no mar de fogo, sendo morar junto com o diabo. Porque o diabo gosta desse tipo de coisas, Deus não. Deus gosta das coisas certas, das coisas retas. Então nós temos que pegar e buscar a face de Deus. E sempre lembrar, para Deus não existe nada impossível. Se Deus determinou que aquele dia tal pessoa vai ser curada, tal pessoa vai ser transformada, isso vai acontecer e acabou. Ou então, vai acontecer uma mudança no governo? Não tem, querido. Não tem. Pode ter o tipo de armamento que for, pode ter a melhor arma da face da terra. Não adianta. Deus vai falar, acabou a festa, agora eu mando e vai ser assim que vai funcionar e tal pessoa não vai mais estar em comando de tal nação. Né? Ou na frente de algum exército, alguma coisa assim. Ou, né? Então, são assim que funcionam as coisas para Deus. Deus é reto e Deus é justo. Deus é muito justo e Deus é fiel. E Deus é fiel para abençoar a sua vida, é fiel para derramar a sua graça e sua bênção sobre a sua vida. Então nós temos que pegar e olhar para Deus todos os dias, buscar a sua face, ler a Bíblia. Se você não entende o versículo da Bíblia, pega, abra ele, leia ele, releia ele, porque cada vez que nós lemos uma passagem da Bíblia, é uma versão diferente, ou algo diferente acontece conosco, nós conseguimos enxergar o versículo, a situação que está correndo. Porque muitas vezes as pessoas pegam um pouco dos versículos isolados, mas tem que saber o que aquele versículo isolado está falando, contando naquela história.
por que se remeteu aquele versículo. Então você vai saber aquilo que Deus estava fazendo. Aquelas pessoas que estavam a serviço de Deus na terra estavam fazendo naquele momento. Por que aquilo aconteceu? Por que aquele fato, outro fato aconteceu? E Deus operou maravilhas em vários lugares. Deus operou maravilhas em vários lugares porque ele sabia que tinha pessoas que estavam ali que serviam a ele. Que sabia que ele podia contar com pessoas que iriam orar, abençoar as outras vidas. Assim como acontece nos dias atuais, que as pessoas vão orar nos hospitais para pessoas que estão enfermas. Né? Pessoas que muitas vezes se colocam na oração para colocar para que a pessoa seja curada, a pessoa saia do leito. Né? Tem quantos testemunhos, muitos testemunhos de pessoas que estavam no leito de morte e voltaram à vida. Então é isso que nós temos que aprender. Deus, para Deus nada é impossível. A não ser que Deus tenha um plano diferente para a pessoa e queira recolher a pessoa, para a pessoa acabou o problema. Por quê? Porque foi morar com Deus. Claro, para nós, seres humanos, nós sentimos, mas um dia nós também vamos passar pelo mesmo. Nós vamos partir dessa terra e vamos morar com o Senhor, estando em obediência a Ele, em a sua palavra. Estando pregando a sua palavra, fazendo ir, abençoando as pessoas, cuidando das idosas, cuidando das viúvas, cuidando das crianças. Também cuidando dos animais, que a Bíblia também é clara sobre o maltrato de animais. Então nós temos que pegar e obedecer. Ser fiel com Deus. Porque Deus será fiel contigo. Não é porque muitas vezes nós colocamos na cabeça algo que Deus não vai fazer. Nós pensamos que Deus não vai fazer, mas Deus vai fazer. Deus tem o tempo dele. O tempo dele é diferente do nosso tempo terreno. Nós procuramos algo, não, Senhor, eu desisto de tudo porque passou do tempo, eu não aguento mais, é uma pressão, eu precisava dessa bênção, eu precisava dessa cura, eu precisava. Mas Deus tem o tempo certo. Deus tem o tempo certo para todas as coisas, para tudo acontecer. E é tudo para a glória dele. Tudo para que o nome dele seja exaltado sobre a face da terra e o nome do inimigo seja jogado no chão. Por quê? Porque a glória é dele. Como eu sempre falo, nós somos somente instrumentos na terra. Pedro e João também eram instrumentos de Deus na terra. Estavam ali para pregar a palavra e orar por pessoas. E através da oração deles, a pessoa com coxa foi curada. O nome de Deus foi glorificado. Por quê? Porque Deus faz as coisas no tempo que é para ser. Nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus, as coisas que Deus ia fazer. Porque tudo, Deus não pula etapa, não pula escada, Deus não derruba ninguém. Deus vai subindo escada. No caminho das escadas, nós vamos aprendendo cada lição com Deus. A lição, muitas vezes, nós precisamos aprender a controlar a nossa vida, controlar nossas emoções, deixar nosso ego de lado, saber que tem coisas que Deus abomina, que Deus não gosta. Então, e isso não vai aprendendo com o tempo. Tem pessoas que elas têm mais facilidade para isso do que outros. Outros as pessoas lutam consigo mesmo o tempo todo. É isso que muitas vezes Deus quer que nós paremos de lutar um pouco conosco e peça a ajuda dele. Por quê? Porque nós temos que buscar a face do Senhor. Porque Deus é poderoso. Deus cuida da nossa vida, cuida da nossa família. Lembre-se disso, para Deus não é impossível. Deus faz acontecer, mas é no tempo dele. Quando ele determinar, será feito. Então creia. E lembre-se, cultue, vá a uma igreja, adore o Senhor, cultue Ele, porque quando nós vamos à igreja, tudo é voltado para Deus. Nós estamos ali para agradecer, para pedir, para exaltar o nome do Senhor, agradecer o nome dEle. Tudo que é feito num culto é para a grandeza de Deus. Então, vá, porque andar em unidade é muito melhor, porque você sabe que você não está sozinho. Vai ter pessoas que vão estar intercedendo por você, vão estar intercedendo pela sua vida, vão estar ali sempre orando, o seu nome sempre vai estar na caixa de oração, as pessoas vão poder orar na sua casa, poder te visitar. Né? Se você tem um ente querido, tem, tanto pastores como padres têm livre acesso para ir visitar a pessoa, então para orar pela pessoa, né? Para abençoar a vida da pessoa que está lá, visitar ele, visitar ela. Então lembre-se disso. Não vá na onda de pessoas que muitas vezes distorcem a palavra e falam que você tem que andar sozinho. Não ande sozinho, ande em grupo. Pedro e João estavam andando juntos na hora que aconteceu o fato. Eles não estavam sozinhos, eles estavam indo na casa de Deus. E o nome de Deus foi totalmente exaltado. Então lembre-se, não deixe de estar na presença de Deus.
Para Deus nada é impossível. Deus vai transformar a sua vida, Deus vai derramar da sua graça sobre a sua vida, Deus vai fazer a transformação. Deus vai tocar no seu coração, vai tocar no coração dos seus familiares, terá uma mudança na sua vida, Deus vai transformar. Acredite, Deus vai transformar a sua vida. Deus trará transformação sobre a sua vida. Você vai glorificar o nome do Senhor. Você dará testemunho daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Lembre-se disso, que Deus vai te abençoar. Deus vai estar estendendo as mãos sobre você, sobre sua casa. Deus vai estar trazendo o alento que você está precisando. A cura virá. A não ser a qual tempo que eu pertence a Deus. Eu não posso declarar algo que Deus não fala que é para falar. Então, ao tempo. Mas Deus está cuidando de você. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu quando Ele te prometeu algo, aquilo que Ele falou que vai fazer, é porque Deus vai fazer. Não deixe que as outras coisas, palavras de pessoas que muitas vezes não ajudam, muitas vezes atrapalham. As pessoas querem ajudar, mas acabam atrapalhando. Ou tem pessoas que são maldosas mesmo, de colocar a pessoa para baixo. Não dê valor a isso. Dê valor a Deus, a sua palavra, aquilo que Deus já falou para você uma vez, falou duas, três. Deus ama você, ama você. Lembre-se disso. Deus tem algo para sua vida, Deus tem algo especial para você, Deus tem algo preparado para você. Não deixe que as coisas desse mundo te afastem, porque Deus trará a transformação que você quer. Deus vai trazer o que você está pedindo, mas você precisa ter também seu passo. Deus quer que você faça os seus passos, porque Deus não pode abrir somente a porta do céu e jogar as coisas do céu ou dar. Porque tem coisas que nós temos que fazer por nós mesmos aqui na terra. Nós temos que fazer a nossa parte, que é a busca, estar na presença, se entregar. Se você não consegue, tal, peça que as pessoas estejam orando, intercedendo, porque Deus toque no seu coração. Se livre de um vício, se você fuma, se você é alcoólatra, se você usa drogas, né? Então, para que Deus faça transformação em você. Porque você teve uma transformação. Só que isso depende de você. Depende de quê? Deus depende muitas vezes do nosso posicionamento. É o nosso posicionamento perante Deus que faz essas coisas acontecerem. Quando você toma uma atitude de Senhor, eu não vou mais fazer aquilo, eu peço perdão nos meus pecados, eu renego o que eu estava fazendo, eu quero ser uma pessoa livre desses erros, porque eu estou tomando essa atitude a partir desse momento, eu não farei mais. Deus vai fazer a parte dele na sua vida, porque você já está declarando sobre a sua vida que você não vai fazer mais. Quando se declara que você não vai fazer mais, é porque você não vai fazer mais mesmo. E você está pedindo um perdão. Né? Você está pedindo um perdão verdadeiro para Deus. Você está renunciando a si mesmo perante Deus. E Deus vai honrar você através disso. Porque você fez uma renúncia. Todos os apóstolos, discípulos de Jesus, todos eles fizeram uma renúncia. Até no Velho Testamento. Então todos eles renunciaram a algo. Renunciaram suas vidas em prol do que? De Deus. Da sua palavra. Muitas vezes foram perseguidos. Tem perseguição em alguns países que são comandados por ditadores na face da terra, que eles têm ódio do nome de Deus, odeiam Jesus, odeiam a Bíblia. Por quê? Porque eles se acham semideuses. Só que um dia vai acabar tudo para eles e eles vão morar com outro cara que achava também a mesma coisa que ele, entendeu? E vão morar todo mundo junto de mão dada. Mas, lembre-se, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir a promessa sobre sua vida. Se você tem algo, entregue na mão de Deus. Não deixe que as coisas desse mundo tirem você da presença de Deus. Creia no poder, creia na unção do Espírito Santo. Creia que Deus faz a obra. Deus vai fazer a obra. Coloque aquilo que você tem pedido a Deus todos os dias. Nunca esqueça de pedir para o Senhor. Ó Senhor, eu quero que o Senhor abençoe, eu quero que o Senhor transforme. Peça, Deus vai fazer. Ao tempo dele, é claro. Mas, ore e busque. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus e ficamos só naquilo de ficar pedindo, ó Senhor, eu quero só tal coisa, tal coisa, tal coisa. E Deus tem algo maior.
Deus não deixa que nós não tenhamos sonhos, porque Deus ama as pessoas que têm sonhos de fazer as coisas. Muitas vezes nós planejamos algo e fixamos naquele momento. Só que Deus tem algo muitas vezes 100 vezes, 1000 vezes maior. E nós não enxergamos isso, porque no reino espiritual as coisas funcionam diferente do mundo mortal. Então o que acontece? Nós falamos assim, eu quero correr só atrás daquele sonho, só atrás daquele sonho, e Deus tem um sonho muito maior, tem algo bem melhor para nós, e nós batemos muitas vezes a cabeça com isso. Nós temos que pegar e ver que Deus tem algo maior, Deus tem preparado algo muito melhor daquilo que pedimos e ficamos correndo o tempo todo. Nós temos que aquentar nossos corações, nós temos que entregar, Senhor, olha, o meu sonho é esse, Senhor. Eu gostaria de ter, por exemplo, um carro melhor, uma casa, né? Eu gostaria de ter uma chácara na fazenda, eu gostaria de viajar o mundo, eu gostaria de pregar sua palavra, eu gostaria de estar cantando, eu gostaria de ser curado, gostaria de ter a minha vida transformada, eu gostaria de ter um renovo do Senhor, eu queria ser algo especial para a minha vida. Então, nós temos que buscar a face de Deus. Tem coisas que vão acontecer, tem coisas que não vão acontecer. E como eu sempre falo, as coisas da terra ficam na terra. Quando nós morremos, nós vamos para a glória do Senhor. É isso que importa mesmo. É nós e morarmos com o Senhor. Ao qual tempo, como o tempo Deus determinou nós morar na terra, não sabemos, só Ele sabe. E tem a questão que um dia Ele virá buscar o seu povo novamente. Então, vai ter a segunda. E da segunda, todos nós seremos também julgados por Deus por causa do que nós fizemos ou deixamos de fazer. Só que daí Deus não vai ter como nós mentirmos para Deus que nós não fizemos ou deixamos de fazer. Porque perante Deus nenhuma mentira fica de pé, nenhuma falsidade fica de pé, nenhum ego fica de pé, nenhum tipo de poder na terra fica de pé, porque Ele é soberano, soberano sobre todas as coisas. Então nós temos que ter essa certeza, fazer as coisas certas, fazer aquilo que agrada o coração de Deus, buscar aquilo que Deus sempre ensina. Deus ensina que nós devemos ser restos de coração, ser obedientes, não ser picareta, ser pessoas honestas, pessoas que de confiança, pessoas que sempre, porque na Bíblia tem vários trechos, como José. José foi uma pessoa obediente, onde ele se tornou um governador na época. Uma pessoa que foi jogada no buraco e depois virou governador, a honra de Deus foi grande sobre a vida dele. Então nós temos que ver isso, enxergar essas coisas e não ficar dando trela para as coisas que não têm fundamento. Então lembre-se, Deus te ama, Deus cuida de você. Que o Senhor Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, que Deus venha abençoar, derramar sua infinita graça, essa infinita bênção sobre sua vida, que Deus venha tocar no seu coração, que Deus venha mostrar o caminho ao qual você deve trilhar, que Deus venha mostrar aquilo que você deve fazer para alcançar seu objetivo. Nessa luta que você está passando, Deus está com você, Deus está estendendo as mãos para você, para que você tenha certeza, você não está sozinho nessa luta, você não está sozinho nessa batalha, você não está sozinho nesse deserto, porque Deus está com você, Deus está guardando e te protegendo, Deus está com você 24 horas por dia, 365 e 366 dias por ano. Deus está cuidando de você o tempo todo. Lembre-se disso, Deus te ama, Deus ama você como filho. Lembre-se disso. Não esqueça. Que Deus venha abençoar seu dia, dê um começo de semana abençoado. Que Deus venha abençoar essa semana, abençoar essa segunda-feira. Que Deus venha derramar a sua graça. Que Deus venha te dar sabedoria, que te dê entendimento das coisas. Leia a palavra do Senhor, que Deus vai abrir seus olhos e sua mente e Deus vai falar pessoalmente com você. Porque antigamente nós tínhamos que usar os profetas. Depois que Jesus veio, nós podemos dobrar nossos joelhos e falar pessoalmente com o nosso Deus. Deus abençoe essas vidas, o Pai declara a cura, a bênção, que o Senhor abençoe a porta de trabalho, que o Senhor abra a melhor porta de trabalho para essas pessoas, Senhor Jesus. Ó Pai, não sei o que acontece na vida de cada um, mas Tu sabes, Senhor, Tu sabes, ó Pai, a aflição muitas vezes que a pessoa está passando, Senhor. Tu sabes, ó Pai, aquilo que está acontecendo com a pessoa. Muitas vezes os problemas tomam conta do coração, o nervosismo, Senhor. Ó Pai, venha acalmar o coração, Senhor Deus, ó Pai, que essa pessoa, Pai, o Senhor venha acalmar ela, Senhor, Pai, que o Senhor venha tocar no profundo do íntimo, do coração dela, que ela veja, Senhor Deus, ó Pai, que existe o Senhor sobre a vida dela, que o Senhor Deus venha
tocar, ó Pai, trazer um renovo, Deus, Pai. Fortificar essa pessoa, Deus. Que ela possa ver, ó Pai, sua glória, Pai. Que sua glória venha inundar, ó Pai, sua vida. Sua glória venha inundar a sua casa, Senhor Jesus, ó Pai. Que ela nunca mais, essa pessoa, venha se sentir desamparada, Pai. Porque o Senhor ampara todos os que os procuram, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, derrama, ó Pai, sua graça, ó Pai, esteja libertando, ó Pai, que as pessoas, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, estão presas, ó Pai, nos seus vícios, Senhor Jesus, ó Pai, trazendo muitas vezes tristeza, ó Pai, desespero para as famílias, Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, traz a libertação, ó Pai, traz a libertação sobre essas vidas, ó Pai, tu sabes quantas mães, ó Pai, têm clamado pelos seus filhos, ó Pai, assim como os pais, ó Pai, assim como os filhos também têm pedido por seus pais e suas mães, Pai, eu peço, ó Pai, que você venha derramar, ó Pai, de sua graça, Senhor, ó Pai, traz a bênção, Senhor, Pai, derrama, ó Pai, da unção do Espírito, Pai, sobre essas vidas, ó Pai. Vem impactar, ó Pai, a cada coração, ó Pai. E que a cada dia, ó Pai, eles venham, ó Pai, ver, ó Pai, que eles têm que, ó Pai, deixar o Senhor entrar, porque o Senhor não arromba a porta, o Senhor bate a porta. O Senhor só entra, ó Pai, quando nós humanos, deixamos o Senhor entrar em nosso coração para fazer transformação, ó Pai. Ó Pai, que a cada dia eles estejam em sua presença, que o Deus esteja levantando pessoas para orar, Pai, para abençoar essas vidas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, dá uma semana abençoada a todos, Senhor. Abençoa, Pai, que eles estão no trabalho nesse momento, Senhor, trabalhando. Abençoa que eles estão estudando, Pai, para um futuro melhor, Senhor. Pai, esteja abençoando, Pai. Abençoa aqueles, Pai, que muitas vezes estão nas ruas já procurando emprego, Pai. Abre a melhor porta, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que estão abrindo o seu negócio hoje, Pai. Aqueles que têm o sonho de abrir seu próprio negócio, Pai. Esteja abençoando, Pai, derramando sua graça, Pai, sua bênção. Pai, eu te louvo, te agradeço por esse dia, por essa segunda, Pai. Eu abençoo todos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus esteja abençoando o seu dia, sua segunda-feira, seja uma bênção, em um nome de Jesus. Amém.